Esse texto que nós vamos ler, talvez seja o texto mais importante para nós hoje como igreja, colocarmos em prática, no que diz respeito à oração. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Quantas vezes, irmãos, vocês têm nos visto mencionar esse texto, principalmente em vigílias? Vamos orar pela nação, mencionamos esse texto. Mais recentemente, eu fui me dando conta que raramente nós botamos ênfase no alvo da oração. E hoje nós precisamos colocar a ênfase no alvo da oração. Vamos orar por reis e todos que estão investidos de autoridade. Para quê? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Essa é a súplica que nós temos que fazer por nossos governantes, para que nós vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. A verdade é que há 2 ou quase 3 anos atrás, eu mesmo considerava que a Bíblia era quase um livro apolítico, um livro que não tinha quase nada de política. De lá para cá eu estou ficando muito impressionado, porque estou descobrindo que existe muito ensinamento sobre política nas Escrituras. Mas nós queremos conversar primeiro sobre algumas coisas que nós vemos nas Escrituras que nos mostram a política humana do ponto de vista de Deus. Junto com 1 Timóteo 2,2, nós temos esta fala de Jesus. Essa fala de Jesus nos diz muito. Esta fala de Jesus, ela precisa entrar em nossa mente e se tornar a base com a qual nós interpretamos tudo a respeito do mundo político. Olha o que Jesus diz: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Primeiro eu queria dizer que o tema central de Jesus aqui não é a política. O tema central aparece no próximo versículo, quando Jesus diz: não seja assim entre vós. Esse era o tema central. Como seria na igreja? Na igreja teria que ser o inverso disso aí. Mas o nosso foco hoje não é nesse tema central de Jesus. Acontece que Jesus nunca usava uma premissa equivocada para falar uma verdade. Toda a premissa que Jesus usava para chegar a uma verdade, aquela premissa também era verdadeira. E aqui nós temos a premissa, e nossos olhos estão hoje sobre esta premissa. Eu tenho dito, irmãos, que esse texto, essa fala, demonstra uma lei que foi estabelecida por Deus desde que o homem caiu. Como seria a sociedade humana a partir daí? Desde Adão, o que nós vemos no mundo é o acontecimento desta verdade. Não encontramos uma situação sequer na história aonde uma nação viveu algo diferente do que está aí. Há governadores, eles governam sobre o povo, e há maiorais. Vamos ver se nós podemos entender isso com um gráfico que ajuda. Nós temos os governantes, abaixo deles estão os povos, e os governantes dominam os povos.
Mas o texto diz mais. O texto fala de um outro grupo de pessoas, que são os maiorais. E os maiorais exercem autoridade sobre quem? Sobre os governantes. O que nós temos no mundo político? Nós, o povo, acima desse povo, e exercendo tipos de domínios diferentes sobre o povo, os governantes. E acima desses governantes, os maiorais. Eu vou fazer referência a uma pessoa aqui agora. Eu não estou recomendando essa pessoa. Eu ouvi pouco do que essa pessoa disse. Vocês podem pesquisar no Google um homem chamado Ronald Bernard. Esse homem fez parte da grande elite financeira mundial, que é o lugar aonde estão esses maiorais que controlam tudo. E esse homem, há coisa de uns 2 anos atrás, se arrependeu de tudo que ele estava fazendo, caiu fora e está dedurando meio monte de coisa. Ele tem um vídeo que está legendado em português, vocês podem assisti-lo. Eu digo assim, assista a primeira parte, a metade da primeira parte é suficiente. Eu não gostei de algumas coisas que ele foi falando depois, não. Mas eu tomo o testemunho dele, de quem vive essa realidade e está confirmando que a realidade é assim. Ele fala dessa realidade. Foi uma surpresa para mim, porque eu comecei a falar desses 3 níveis. Eu comecei a falar 6, 7 anos atrás, e encontrar um homem que vive naquele topo. E uma coisa que ele fala que me surpreendeu. Ele diz que os governantes nem estão tão alto nessa pirâmide. Ali entre os maiorais, que basicamente é composto do mundo financeiro, ali entre esses existem vários níveis, várias cadeias de comando. E os governantes, eles estão muitas vezes obedecendo quem está obedecendo, mandou ele, porque o outro está dizendo, e porque o outro está mais acima está dizendo. Esse texto que nós lemos antes, em Marcos, ele aparece em Mateus e Marcos, mas ele aparece antes da entrada de Jesus em Jerusalém, antes da entrada triunfal. Em Lucas, nós temos Jesus tocando no mesmo assunto, só que em outro momento. Depois da ceia, Jesus volta a tocar no assunto. E aí então, Jesus fala isso aqui: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Está aí um texto que nós nunca usamos, nunca tínhamos visto. Jesus está falando não só como funciona o mundo político, Jesus está falando como funciona a cabeça do povo. O povo é assim: os reis dos povos dominam sobre eles, dominam, mas os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Não é fácil ser governante nesse mundo. Os caras têm tudo, mas a vida dos caras é a vida mais complicada que existe. Desde o tempo do Egito, dos faraós, dos Césares, sempre existiu essa política: o que fazer para manter a multidão quieta? Porque governante, na história, sempre teve problema com a multidão. E o que faz com essa multidão? Daí saiu a expressão já antiga, de que o governo sabe que tem que dar para o povo pão e circo. Pão significa o mínimo para se alimentar, para se aquietar. E circo significa, por exemplo, o Mundial, Copa do Mundo, faz parte do circo. Não estou brincando, não. É um circo
Como a gente precisa rir de vez em quando, a gente vai lá ver um palhaço falando e tal. Por que Jesus fala disso, hein, gente? Por que Jesus menciona isso? Nada do que Jesus falou foi por falar, foi em vão. Por que Jesus fala que eles são considerados benfeitores? Isso aqui me faz lembrar um pouco da passagem, daquilo que acontece com Israel, que está lá no capítulo 8 de Samuel, quando os israelitas pedem um rei. Dá-nos um homem, dá-nos um homem para governar sobre nós. Queremos um homem. E Deus já tinha avisado: não peçam isso, vai ser uma fria. Eles insistiram, e Deus deu o homem e disse o que esses homens, não era um só, ia haver descendentes, o que eles iam fazer. Como Deus é bom, né? Deus sabia que a coisa era ruim, o povo foi rebelde, e Deus ainda saiu sempre procurando qual poderia ser o melhor homem para ele colocar. Quando ele encontra Davi, ele diz: encontrei um homem segundo o meu coração. Mas eles querem um homem. Irmãos, é da natureza, é da tua natureza e da minha esperar que se levante alguém e resolva nossos problemas. Isso faz parte da carne. Então, os poderosos manejam essa situação, fazendo algumas coisas que levam o povo a pensar que eles são benfeitores. Eu vejo até uma ponta de tristeza de Jesus aqui dizendo: eles dominam, mas são chamados de benfeitores. Um dos maiores problemas disso é que aqueles que se encantam com os benfeitores, eles têm a tendência de não fazer uma avaliação da vida moral desses benfeitores e se acostumarem com aquele padrão. Homens poderosos que estão em cima se tornam referência para a população. Aqui Jesus é mais claro, mais incisivo. E Jesus diz aqui: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O que é o fermento dos fariseus? O que é isso? O que significa o fermento de Herodes, principalmente? O fermento dos fariseus, Jesus deixou claro, porque ele explicou, está lá em Lucas 12, que o fermento era a hipocrisia. Ou seja, o fermento dos fariseus é um fermento religioso. Você está num ambiente, você sabe as demandas daquele ambiente, e quando aquelas demandas não encaixam com aquilo que você sabe que você é, você começa a ser duas pessoas: a pessoa real e a pessoa aparente. Isso é hipocrisia. Isso era o que os fariseus praticavam em grande medida. Mas Jesus não disse para cuidarmos apenas com o fermento dos fariseus. Ele fala também para cuidarmos com o fermento de Herodes. E qual é o fermento de Herodes? É o fermento político, irmãos. É o fermento da capacidade que esses homens têm para arrastar você atrás de suas ideias. Uma situação na Bíblia me parece que exemplifica bem isso. Está lá em Atos 12. Em Atos 12 tem uma cena peculiar. Começa Atos 12 com Herodes prendendo Tiago e decapitando Tiago. Herodes, que já tinha cortado a cabeça de João Batista, agora corta a cabeça de Tiago.
E depois, vendo que os judeus gostaram, ele vai lá e prende Pedro. E o Pedro era o próximo do programa. Vocês conhecem a história? Durante a noite entrou um anjo na cela, livrou Pedro. Então Pedro saiu da prisão. Pedro foi liberto ali. Vocês lembram qual é o primeiro acontecimento que é citado logo após? Os habitantes de Tiro e Sidom, que estão ao norte de Israel, esses habitantes de Tiro e Sidom tinham sido influenciados pela cultura helenística, e ali em Atos 12, 20, se eu não me engano, começa a relatar que as queixas que esse povo tinha contra Herodes, e esse povo queria reclamar com Herodes, e foram e conseguiram falar com o camareiro de Herodes, um tal de Blasto. Foram lá, falaram com Blasto, conversa daqui, conversa dali. Blasto arrumou uma entrevista para eles com Herodes. Marcaram o dia, Herodes está com pompa, vestido de roupa real. Lá vai esse povo de Tiro e de Sidom conversar com Herodes. E obviamente Herodes vai dar o que eles estão pedindo. E o que o povo faz? Esse povo que há pouco estava litígio, começaram a dizer: ele tem voz de Deus, não é voz de homem. E começaram a glorificar aquele homem que estava lhes dando os benefícios que eles pediram. Você sabe que Tiro e Sidom era cultura helenística, eles não adoravam um Deus. Então quando eles falam voz de Deus, eles não estão pensando em Deus, eles estão pensando num Deus. Ele tem a voz de um Deus. Era isso que estava na cabeça deles. Aquele homem ali era um Deus. E Deus, para Deus, acabou. Porque Deus já tinha visto o pai dele matando os neném lá em Belém. Agora estava ele no trono, já tinha passado a faca na cabeça de João Batista, já tinha acabado com a vida de Tiago, e agora ainda vinha, ainda estava dando uma de Deus. E o texto diz lá que Deus o matou na hora, que foi consumido de vermes. E o motivo? Glória. Quem é que leva glória em toda essa questão política? Afinal de contas, e está escrito lá, Deus fulminou Herodes, e não foi por ele ter matado João Batista, e não foi por ele ter matado Tiago, foi porque ele estava ali para ser glorificado, e estava conseguindo levar aquele povo a ficar encantado com ele e adorá-lo praticamente. Por isso ele foi fulminado. Em outra ocasião, Jesus chamou Herodes de raposa. Lembra do texto? Os fariseus chegaram, abordaram Jesus e disseram para Jesus fugir, porque Herodes em Jerusalém estava querendo matá-lo. E a resposta de Jesus foi essa aí: essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Ide dizer a esta raposa. Para meditar um pouco aí. Por que Jesus foi tão manso em relação a Pilatos? Pilatos se arrogou sobre Jesus. E Jesus disse: você tem autoridade mesmo. E Jesus reconheceu que a autoridade de Pilatos para matar vinha do alto. Jesus sabia que vinha de Deus. Esse Jesus que está baixando a cabeça de quem quer matá-lo, como que ele nessa situação aqui parte para uma afirmação tão forte? E diga para essa raposa. Não é estranho? Por que isso? Explico para vocês do que eu estou convicto hoje.
Jesus sabia o limite dessas autoridades. E o limite dessas autoridades, limite dado por Deus dessas autoridades, é o limite até para nos matar. Deus pode nos entregar como ovelhas num matadouro para sermos mortos, e deu autoridade aos homens para que fizessem isso. No entanto, tem limite. E o limite é a influência moral. Quererem vir dizer para nós como é que temos que viver, como é que se vive nessa terra. O Vanjo citou aqui o João Batista. Perdeu a cabeça justamente porque foi se meter com a vida de Herodes. Por que João Batista estava lá pregando, tudo bem, estava ótimo? Por que ele simplesmente não agora pegava, seguia Jesus e continuava, ia ser um dos 12 de Jesus, algo desse tipo? Deus não deu essa missão para ele, mas Deus o levou a acusar a imoralidade de Herodes diante de todos. Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Não era por causa de Herodes que João Batista falou e Jesus falou. Eles não falaram para Herodes por causa de Herodes, por querendo que o Herodes se arrependesse ou algo desse tipo. É por causa de você e de mim, por causa dos discípulos que estavam ali, para nós sabermos fazer a diferença da autoridade e impedirmos completamente a influência moral dessa gente que se torna a referência. Eles se tornam referência de tudo. E nós aprendemos com Jesus onde estão os seus limites. Se Jesus chamou Herodes de raposa, de que Jesus chamaria alguns dos nossos governantes que estão aí no poder, sobre os quais a gente vê os irmãos trazendo honras, louvores e agradecimentos no Facebook? Está preso, coitadinho, fez tanto bem para nós, coitadinho. Irmãos, eu quero contar uma coisa pessoal agora. Quando eu cheguei aqui na Bahia, eu tomei, com relação a essa questão política, eu tomei duas surpresas. Primeira, que eu achei que o povo aqui era politizado demais. Eu não tinha essa experiência no Sul, não. Aqui na época tinha um tal de ACM, alguns chamavam ele de Toninho Avadeza, sei lá eu, cada um. Mas era impressionante quando chegava a época das eleições, como é que votavam nesse cara. Todo mundo votando, era pobre, era todo mundo votando. E era um negócio de uma paixão, eu via discussão apaixonada, eu dizia, que doideira é essa? Que negócio é esse? Mas era a minha primeira surpresa, era uma surpresinha. A grande surpresa foi que veio depois homens de partidos completamente de outro lado, de oposição, e está todo mundo agora entrar nos partidos de esquerda. E aí todo mundo, esse. Assim, ué, não era lá, agora é aqui que está vendo. Amados irmãos, vocês e eu somos mais influenciáveis pelas propagandas que existem nesse mundo do que nós imaginamos. Vamos ler Salmo 2. Vamos botar os olhos com fé. Com fé. Vamos crer. Vamos esperar, vamos desejar. Vamos desejar. Vamos colocar nossos olhos onde ele tem que estar. Bora? Todo mundo abriu? Por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginam coisas vãs. Os reis da
se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqui está, irmãos, o X da questão. Há uma guerra entre eles e os reis da terra. Porque eles vêm dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Princípios morais, que é isso? Tira isso de perto de mim, esse Deus. São considerados laços e algemas. As leis do Senhor são reputadas como laços e como algemas. O que o Senhor faz? Primeiro, ri-se. Deus se ri, irrita-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Ah, Senhor, faz-nos ouvir o teu riso. Mas Deus não só se ri, não. Deus fica muito bravo. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e a extremidade da terra por toda a tua possessão. Aqui, irmãos, vai haver justiça, paz, prosperidade. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso do oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Eles não querem ouvir, mas nós podemos. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O que poderíamos fazer agora, irmãos, para beijar a Jesus Cristo?